Agora sim. E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin dá um salto na madrugada e chega a ser cotado muito próximo aos 43 mil dólares, a gente tem notícias sobre o Federal Reserve querer aumentar ainda mais a taxa de juros, além da Binance vindo para o Brasil. Então se preparem que o vídeo de hoje tem muita informação, então bora soltar a vinheta para a gente metralhar tudo isso aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícia, tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, queria convidar todos vocês a estarem participando da minha super live hoje com o Caio Caula, o cara do mercado, um grande youtuber aí, mestre em análise técnica, em price action, que sabe demais. Então, 19 horas hoje aqui no canal, eu vou estar ao vivo com ele, respondendo perguntas, fazendo análise e tudo aquilo que vocês já conhecem. E por último, mas não menos importante, agora estou dando mentorias individuais para quem tiver interesse. Então me segue nas redes sociais, entre em contato comigo lá no grupo do Slack, no Instagram, no Telegram e também me acompanhe para você ficar por dentro de tudo. Bora começar aqui já de cara falando do Fed. O Fed considera a elevação mais agressiva dos juros acima da taxa neutra para conter inflação. Segundo Jerome Powell, que é o presidente lá do Banco Central, o contexto é de incerteza gerado pelos impactos da pandemia e da recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, semana passada teve o anúncio do Federal Reserve sobre o começo do tapering, né, a redução dos estímulos, que na verdade já começou há um tempo, né, com a baixa da compra de títulos e essas coisas que vocês já conhecem. E recentemente, né, semana passada, eles começaram com o aumento da taxa de juros para tentar conter toda essa inflação que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Eles a princípio pegaram da faixa neutra, né, que é o 0%, e levaram para o 0,25% ao ano. Só que eles acharam que isso é pouco e eles estão preparados para elevar as taxas de juros em 0,5% acima do zero, né? Ou seja, vão dobrar a taxa de juros aí se a autoridade monetária concluir as medidas que são necessárias para reduzir a inflação. Então essas declarações elas foram dadas pelo Jerome Powell, né, o presidente lá do Federal Reserve, e as informações elas são lá da fonte de Dow Jones Newswires. Então, galera, a gente já ainda não está confirmado quanto que isso vai ser adotado, né, para começo de conversa, mas uma eventual adoção, né, a taxa de juros sendo dobrada, pensa, o mercado todo internacional ele veio caindo desde o começo do ano, né, desde o começo de janeiro até agora, ou meados de março aí, por conta deles subirem em 0,25% a taxa de juros. Então, eles ainda estão falando que vão querer dobrar esse valor. Pode ser que o mercado internacional sofra com isso, né? Aqui a gente consegue ver uma retrospectiva, né? Que eles falaram aqui da sua meta básica de subir 0,25% e de fato 0,5% ele já estava pré-estipulado que poderia sim chegar dependendo do contexto. Tudo isso para estar abaixando os juros que chegaram a 7% ao ano para tentar uma meta aí de chegar um pouco abaixo de 2%, né? Em 2023, 2024, nos próximos anos. Então o Powell ele colocou assim que se for apropriado agir de forma mais agressiva, aumentando a meta dos Fed Funds em mais 0,25%, em uma reunião ou várias reuniões faremos isso. Não começou de fato a ser implementado, tá? Isso é só uma colocação dele de que se for necessário, de fato ele vai fazer. Além disso, ele falou que se determinar que é preciso ir além das medidas comuns para a taxa neutra e adotar uma postura mais restritiva, eles também farão. Eles estão aí lutando contra a inflação e tentando conter isso, porque de fato isso aí é um problema. Essa notícia ela se estende bastante aqui, né? Então eu não vou entrar em grandes detalhes, até mesmo porque quem está acompanhando os vídeos, né, boa parte já foi dito aqui no canal para vocês. Então ela vai estar lá no Telegram para vocês estarem conferindo. Pessoal, próxima notícia aqui agora falando sobre o Brasil, tá? Não que fatos dentro do Brasil vão interferir no mercado de criptomoedas, mas vai interferir pra gente que é brasileiro, onde a maior exchange do mundo, que é a Binance, vai começar a estar atuando sobre a legislação brasileira. Então a Binance ela vai cumprir as leis do Brasil, né? Segundo o CEO da Binance, o CZ, não estamos evoluídos o suficiente para viver em uma sociedade sem regras.
Semana passada também eu postei uma foto do CZ com o Dória, quando o CZ veio pro Brasil aí para umas conferências, reuniões e tudo mais. Eu falei, galera, cuidado, não foi falado o que deu essa reunião, mas a gente sabe que o Brasil está tentando acordo de regulamentação com a Binance. E o político governador do estado de São Paulo, que é o Dória, amiguinho do CZ lá, postando foto, falando que Bitcoin é o futuro e tudo mais, me deixou com o pé atrás. Eu falei isso no vídeo, eu falei pra gente tomar cuidado, e agora vem a notícia, né? Olha só, Changpeng Zhao, né, que é o nome do cara, também conhecido como CZ, ele é fundador da Binance e declarou numa entrevista ao jornal O Globo que a empresa irá cumprir todas as determinações da legislação brasileira assim que abrir um escritório oficial no país. Ainda não abriu, vão abrir, já tem até o CZ, ele investe, né, ele é cofundador também de uma empresa aqui no Brasil, mas isso incluiu que a instituição normativa de 1888, na qual a Exchange é obrigada a informar todas as movimentações de seu usuário do Brasil. Então a Receita Federal vai ter um acesso totalmente transparente à sua conta, saber quais operações você faz, e isso é extremamente perigoso para quem não reporta nada para a Receita Federal. Agora, né, até os seus trades eles vão ter que sim ser reportados, eles serão reportados, tá? Porque a Binance ela vai operar como se fosse uma própria exchange brasileira, né? Igual a Mercado Bitcoin, igual a Bitcoin Trade, a Foxbit ou qualquer outra aí. E muito provavelmente a Binance vai acontecer igual aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Que para quem não sabe, nos Estados Unidos os americanos eles são obrigados a operar na Binance.us, que é a Binance United States, que ela funciona dentro da jurisdição americana. Então você não consegue abrir conta na Binance US se você não for cidadão americano, e se você tiver lá nos Estados Unidos você não consegue operar na Binance.com, você tem que operar na Binance US. Inclusive quando eu fui pra lá em janeiro, quem me acompanhou, eu tive que usar um VPN para conseguir acessar minha conta, porque a minha conta ela não é na Binance US, ela é na Binance.com. E lá eles não deixam eu entrar na Binance.com, então eu tive que baixar um VPN lá para conseguir. Mas aí a declaração do CZ falou que o Brasil é muito importante para nós estarmos em movimento de virada de um mercado não regulado para um regulado. E eu quero deixar bem claro que a nossa intenção para o Brasil. Assinamos um memorando de entendimentos para adquirir a corretora Sim. Pouco tem licença da instituição financeira muito sólida e estamos aguardando a aprovação do Banco Central. Queremos agir em plena conformidade com a regulação para fazer o mercado crescer de forma mais saudável. Agora, o que vai acontecer? A partir do momento que a Binance estiver instalada no Brasil, tiver aí funcionários brasileiros, tiver um CNPJ, sim, tudo que acontecer dentro da corretora será declarado para a Receita Federal. E se você tiver movimentações acima de 35 mil reais, se eu não me engano, você terá sim que pagar imposto sobre isso. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu acho que já passou bastante tempo de vídeo também. E é uma notícia que, como vocês sabem, também delonga bastante. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, se você, como eu, opera na Binance, não deixe de ler isso. Isso está lá no Telegram, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Bora para análise, bora falar de análise, porque a gente teve sim uma subida muito forte do preço, a gente chegou a testar níveis de resistência, chegamos a ter o Bitcoin negociado acima dos 43 mil dólares, sendo que os 44 seguraram. Então a gente está com risco retorno muito mais favorável para quem quiser operar vendido, para os ursos estarem operando. Isso mostra como que tem muito mais tokens alocados aqui para venda do que para compra, num range de 4% aí do preço, né? Se o preço ele subir aqui, a gente vai ter tokens alocados 44, 45, eu imagino que 46, por mais que não tenham tokens, é uma região onde não teve fechamentos ainda, a gente nem chegou a ter a negociação lá direito. Então eu vejo sim como um ponto de resistência muito forte, eu acredito que a gente só vai romper a consolidação caso a gente passe dos 46 mil dólares, né? A gente pode romper os limites do triângulo que eu venho comentando aqui com vocês, igual já teve falsos rompimentos, mas ainda assim a gente tem regiões de resistência onde o preço não conseguiu se manter acima, então isso faz com que seja extremamente importante para o preço ter fechamentos acima dos 46 mil dólares. Enquanto isso, né, a gente está bem esticado no gráfico, a gente consegue ver que nossa última base de preço aqui, de fato, são os 40.300 dólares, que é onde a gente vai começar a ter tokens, né? Olha só, os 40 mil redondos, que foi quando a gente teve bastante liquidação, e abaixo disso, números redondos e psicológicos vão sim servir como pontos de suporte, né? Uma vez que o mercado já está caindo há 4 meses e, consequentemente, a gente vai precisar ver um eventual repique. Mas ainda assim a gente pode estar vendo volatilidade enquanto a gente se mantiver dentro desse triângulo simétrico.
Antes de mais nada, né, antes da gente ir para o mercado cripto, eu gosto de passar aqui no S&P 500, que a gente tá tendo um dia sem grandes movimentações, né, mas seguimos dentro da nossa pernada de alta, e quanto mais para cima a gente subir, maior a probabilidade de formação de fundo ascendente para a gente continuar nessa tendência linda de alta que a gente está começando a formar agora. Tudo vai depender do Federal Reserve, com a notícia que eu passei para vocês no começo, sobre elevar a taxa de juros. Mas ainda assim a gente teve, essa notícia ela saiu ontem, mais no final do dia. Então a gente teve ainda o final do dia de ontem de negociação e o começo do dia de hoje, e ainda não teve nenhum efeito. Então eu imagino que toda essa precificação pode sim estar levando em consideração a possibilidade do aumento na taxa de juros de 0,25, 0,5%, mas ainda assim a gente vê que o mercado ele segue na pernada de alta, ele não teve nenhuma reação negativa, então vamos acompanhando o mercado tradicional para saber como que o mercado cripto vai reagir. Mas de fato um pump no mercado cripto, enquanto o mercado tradicional ele está parado face ao aumento da taxa de juros, pode sim ser uma questão, agora falando do âmbito especulativo, tá? Pode sim ser uma questão de ideal do Bitcoin, porque tudo isso que a gente está vendo são problemas devidos à inflação, e o Bitcoin é uma moeda deflacionária. O Bitcoin ele tende a ganhar valor porque ele tem uma oferta limitada de tokens, a sua recompensa ela é reduzida a cada 4 anos, então a tendência é que os tokens fiquem mais escassos, e isso por si só faz o preço tender a subir. Então para mim, inflação em moedas fiduciárias é um motivo de valorização nas criptomoedas por definição. Passando aqui na nossa dominância, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente está tendo também um dia leve de alta, possivelmente em um início de tendência de baixa, tá? A gente já teve aí alguns dias de baixa na nossa dominância ao longo do final de semana, da semana passada, mas ainda seguimos na nossa pernada de alta no gráfico semanal, tá? Estamos corrigindo sim, estamos há 3 semanas aí fechando candles vermelhas. Isso significa que altcoins podem sim se performar melhor do que o Bitcoin. Por isso que é muito importante vocês estarem na live hoje e pedirem moedas, interagir com a gente, porque sim, poderemos ter bastantes oportunidades, e oportunidades muito boas, por sinal. Mas ainda assim a gente segue dentro dessa figura consolidada. Quando a gente atinge níveis aqui muito embaixo, é bacana buscar acumulações em Bitcoin. Quando a gente atinge níveis aqui muito acima, é bom buscar algumas distribuições, e sim poderemos ter um pouquinho mais de exposição em altcoins, porque a dominância caindo significa que muito provavelmente o capital está indo do Bitcoin para as altcoins, porque o Bitcoin ele já se performou muito bem, né? Olhando aqui o histórico gráfico, olha só, pernada de alta, o Bitcoin se performando bem, depois pernada de baixa, Bitcoin consolidado e altcoins performando, pernada de alta, Bitcoin se performando bem, pernada de baixa, Bitcoin consolidado, altcoins performando. E a gente teve, né, ou então está tendo a nossa pernada de alta, mas eventualmente precisaremos formar uma pernada de baixa, e consequentemente a gente pode sim estar vendo as altcoins se performando melhor que o Bitcoin, e é por isso que é importante analisar a dominância, é por isso que é importante a gente diversificar a nossa carteira até no mundo das criptomoedas. Passando no Bitcoin, a gente chegou a testar os níveis de resistência desse triângulo quase que de forma milimétrica, né? Olha só, bateu bem certinho aqui no topo. A gente vai ver no sentimento que teve sim liquidação, e estamos numa tendência de alta no gráfico diário, estamos numa tendência de alta no gráfico de 4 horas, mas estamos ainda assim dentro de um mercado totalmente consolidado, próximo a uma região aqui forte de resistências. Então tomem muito cuidado com compras agora, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é isso: foquem em distribuição. Se você está sem posição nenhuma, aguarde um pullback, ou aguarde um rompimento e um reteste, ou então chegar próximo a uma região onde o risco-retorno está favorável para se estar sim atuando comprado, porque essa pernada de alta só fez a gente chegar mais perto de uma região onde os ursos querem estar atuando, e esse é o grande problema. Enquanto a gente não romper essa figura, a gente vai estar consolidado, e tal como já testamos 2 vezes, a gente pode sim estar vendo uma pernada de alta que pode ser revertida e fazer o Bitcoin voltar próximo aos 39k, né? Nada impede isso, e isso vai ser até melhor para a gente que está buscando distribuições, tá depois buscando algumas acumulações aqui e jogando o preço médio ainda mais para baixo. Mas enquanto a gente não romper essa figura, seja de forma ascendente, tal como eu particularmente estou fazendo
fazendo meus investimentos acreditando nesse lado, ou de forma descendente, onde eu vou ser estopado, mas devido às parciais que eu estou fazendo eu vou ser estopado ainda assim no lucro. A gente só vai ter volatilidade aqui no mundo cripto caso a gente rompa essa figura de consolidação. E passando agora no nosso sentimento do mercado, né? A gente segue bastante alto, a gente estava aqui em um ponto onde tinham muitas pessoas compradas, aqui o nosso long short ratio mostrava que tinha quase que 2 pessoas compradas para cada vendida. Começamos a subir, né? Subiu bastante aqui e consequentemente tiveram mais contratos sendo abertos. Olha só o nosso open interest subindo pra caramba enquanto o nosso long short ratio caía. Isso eram pessoas que estavam shortando o Bitcoin. Bitcoin está numa tendência forte de alta no 4 horas, está numa tendência de alta no diário. Entrou volume comprador aqui, olha só. Entrou volume aqui, tivemos volume de topo aqui por causa de liquidação e as pessoas elas estavam querendo atuar vendidas. Então o que aconteceu? Essas pessoas elas foram liquidadas e liquidação são excelentes oportunidades de distribuição. Isso aqui aconteceu 1 hora da manhã, né? Quando eu vi já de manhã depois que eu acordei, já era umas 6 horas da manhã, eu até aproveitei para fazer uma parcialzinha aqui próximo aos 42.500 por aí, porque aqui é um ponto muito forte de resistência, a gente está numa região muito forte de resistência e mesmo se a gente romper, né, uma parcial é sempre bom porque a gente garante o lucro, coloca lucro no bolso e faz com que o preço médio abaixe. Caso o preço volte para essa região aqui, onde a gente está fazendo parciais, beleza, a gente pode estar acumulando novamente porque é uma região de resistência que tende a virar suporte. Mas ainda assim, como eu seguia falando para vocês, né, a gente teve uma forte liquidação nesse final de semana, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui no gráfico. Aqui, ó. Aconteceu aqui no dia 20 de março, que foi quando o Bitcoin foi testar abaixo dos 41k, né? Chegou nos 41.400 e eu falei, galera, oportunidade de acumulação. A gente tem um suporte muito forte, muito provavelmente não perderemos esse suporte. Não perdemos, olha só o tanto de gente que foi liquidada, não perdeu. Começou um rally de alta, agora a gente teve liquidação dos ursos. Cuidado, porque isso também é um ponto de resistência forte. Eu queria estar vendo o preço romper os 44k para estar fazendo mais parciais aí com base nas liquidações. Enquanto o mercado estiver consolidado, estiver sem direção, o sentimento do mercado ele tem ainda mais peso na nossa tomada de decisão. E agora o sentimento está falando, olha só, os ursos estão confiantes, os ursos estão dominantes, então fique de olho caso liquidar os ursos, porque as baleias e as instituições vão estar fazendo suas distribuições com a liquidação dos vendedores. E indo para as nossas considerações finais, né? Seguimos no mercado consolidado, região das médias, sem grande interferência, né? Então, região das médias passou para cima, para baixo, significa que o mercado está consolidado, que é o que está acontecendo. A gente não vai ter nenhuma movimentação grande, a não ser que a gente rompa os 46k, ou a não ser que a gente perca os 47k e venha testar níveis mais abaixo, coisa que eu acho extremamente improvável. Caso a gente rompa os 46, a gente vai inverter para a tendência de alta no semanal, né? A gente vai ter feito aqui, olha só, vamos fazer um topo, fundo e a gente vai romper esse topo fazendo o nosso pivô de alta, né? E aí a gente vai estipular a tendência de alta no semanal e vamos começar a buscar pelo nosso topo descendente no mensal, que é a maior probabilidade, que eu falo bastante com vocês, e a probabilidade que eu imagino que seja o melhor trade aí para os próximos meses, né? A gente que está acumulando nesses movimentos de baixa, vendendo nos movimentos de alta, acumulando nos movimentos de baixa, vendendo nos movimentos de alta, já estamos posicionados para caso o mercado venha a fazer um topo descendente no mensal, a gente vai surfar toda essa onda, pegar toda essa valorização aqui e tá aí fazendo um excelente investimento de swing trade, que é uma posição extremamente conservadora e ainda assim super saudável, que a gente vai ter ótimos ganhos daqui para frente. E no mais, né, vamos ficar de olho com a questão do Federal Reserve, se isso vai ter algum impacto aí no preço, e também com a questão da regulamentação da Binance aqui no Brasil, principalmente para você que é usuário e opera na Binance, que vai precisar começar a reportar todas as suas operações para a Receita Federal. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias aí do Bitcoin e todo o mercado cripto. No mais, não se esqueçam da live que eu vou estar fazendo hoje com o grande Caio Caulo, o cara do mercado, o mestre das Fibonacci. Então se você tem dúvidas sobre isso, se você quer que ele analise algum ativo, 19 horas aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, tenham uma excelente terça-feira, ótimos investimentos e até mais tarde, pessoal. Valeu!